E aí, pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui um pouco mais cedo do que o casual, mas por um excelente motivo, que a gente está recebendo Ceará hoje. E aí, Dani, aí o lateral que tu falou que era o Ronaldinho no bolso, vai bater um papo com a gente hoje. Ceará, lateral direito do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial, já está entrando aqui com a gente para participar do mais um. E aí, Ceará, tudo certo? Fala, meu campeão. Tudo em paz e você? Pô, tudo Tranquilão? tranquilo também. É. Boa tarde a galera aí que tá com a gente aí. Pô, eu queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo. Cara, privilégio, pô. Tamo aí pra poder auxiliar e compartilhar as experiências aí com a galera aí. Entendeu? Obrigado pelo É, convite. Pô, será? Eu queria começar te perguntando como é que tá esse momento que a gente tá vivendo de quarentena, como é que tá pra ti aí na tua vida pessoal, como no teu trabalho, como é que tá sendo esse momento? Então, brother, na verdade, assim, o que mais me prejudicou foi um projeto da escolinha de futebol do Paris Saint-Germain, né? Que eu estava iniciando aqui em Belo Horizonte. Então a gente já estava fazendo todas as tratativas para inaugurar. A gente ia inaugurar no início de abril o mês de março a gente tirou então para fazer o comercial, fazer o marketing, né, contratar os funcionários, os professores e tudo mais, fazer as divulgações. E infelizmente a gente teve que parar pela metade, né, porque nós fechamos aqui lockdown foi a partir do 18, acho 18 ou 20 de março, então nós tivemos que fechar tudo. Então foi uma pena. Então foi isso que prejudicou bastante, né? Depois o restante tá tranquilo, né? Tô com os filhos aqui em casa, tô fazendo uma live aí 3 vezes por semana às 8h30 da manhã no meu Instagram de treinos funcionais, né? Que a gente para poder motivar a galera também e até mesmo para mim é importante para que eu possa manter minha forma. Então, né, segunda, quarta e sexta a gente faz essa live aí às 8h30 da manhã e tem uma galera que acompanha. Eu sempre deixo salvo no meu IGTV, né? Aqueles que não podem treinar pela manhã, treinam à tarde ou à noite, segundo os seus horários, suas disponibilidades. E do resto, né, estamos aí projetando outras coisas aí pro futuro, né? Será, como tu deve desconfiar, a maioria das perguntas que chegaram pra ti foi referente à tua passagem aqui pelo Inter, né? Aí, ó, por exemplo, tá aí, ó, o Igor Girino tá botando ali agora. O Inter deve muito a ti. Por exemplo, a maioria das perguntas que chegou aqui foi referente ao Inter. Como é que tu te sente sendo parte, talvez, do time mais vencedor da história do clube e um ídolo da torcida? Antes de tudo, quero agradecer, né, os torcedores, né, colorados. Eu acompanhei várias pesquisas que tiveram aí, várias enquetes, né? Nesse período aí, as pessoas aproveitaram realmente fazer muitas enquetes quanto aos melhores jogadores, né, dos clubes, né, cada posição. Então, eu lembro que o Globo.com fez uma enquete aí sobre a história do Inter, os melhores jogadores, né? E na posição de lateral me colocaram como o melhor lateral né, da história do clube, né? Certamente teve outros laterais que marcaram os seus períodos, né, os seus ciclos no clube, mas a gente entende que aqueles que marcam são os que realmente são campeões, né? Que levanta caneco, né? Que conquista e que marca a história do clube, e foi isso que aconteceu. Então, essa tríplice coroa que aquela equipe ou aquele grupo, né, conseguiu, a Libertadores, Mundial e Recopa, certamente ficaram para a história do clube, sobretudo o Mundial, né, cara? Então, isso daí eu acho que ninguém tira. Foi um momento assim singular para todos os atletas que fizeram parte dessa conquista, e eu sou privilegiado por ser um desses atletas e estar dentro de campo e ter aquele momento assim memorável, né, contra o melhor jogador do mundo. Então tudo isso ficou muito marcado, né?
Até quando tu fala agora dessa questão, quando eu divulguei a nossa entrevista, a maioria das perguntas se mandava assim, ó, pede para ele soltar o Ronaldinho. Na realidade, o Ronaldinho não tá no Paraguai, tá no bolso dele. Como é que foi marcar o Ronaldinho? Como é que é essa brincadeira? Como é que tu leva essa brincadeira que tu criou, de que tu anulou o cara? Os torcedores, né, criam, né, os seus jargões, as suas histórias, né, as suas fantasias, e, enfim, né, então tudo é válido, né, desde que não desmereça, né, o atleta, porque o Ronaldinho certamente foi um dos grandes jogadores, porque não um dos maiores, né, jogadores, tecnicamente falando, né, não é à toa que chamam ele de mágico, né, ou até mesmo alguns de bruxo, enfim, no Sul, né, tem essa linguagem do bruxo. Então o cara realmente foi um fenômeno. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil. O futebol a gente sabe que não é fácil, ainda mais quando você enfrenta o melhor jogador do mundo. Tem que montar boas estratégias, tem que realmente estar bem preparado em todos os aspectos, não é? Mental, emocional, fisicamente, para poder realmente fazer um grande duelo, né? E foi isso que aconteceu. Me preparei bem, tive as boas instruções do Abel, é, consegui individualmente também montar a minha boa estratégia. Tive o auxílio do Índio, que jogava ali na zaga do meu lado, do Wellington Monteiro, o Edinho, que jogava mais pelo lado direito ali como os volantes. Então, todo esse auxílio aí me favoreceu para que nós pudéssemos barrar, né, parar o Ronaldinho Gaúcho e conceder então ao Inter o maior título da sua história. Então tem aquelas velhas histórias, né? O Ronaldinho não pode passar na Avenida Ceará lá, colocar até placa, né, faixa, proibida a passagem do Ronaldinho Gaúcho aqui, né? Então o Ronaldinho não pode vir para o sul passando pelo Ceará, né? Tem que vir pelos Estados Unidos, enfim. Então, várias coisas foram colocadas, né? Devido a esse duelo, a esse confronto que tivemos no Japão, né? E será, o que que tu via que tinha de diferente naquele time do Inter? Porque o Inter nunca tinha conquistado uma Libertadores, vinha de um jejum, inclusive ficou muito tempo sem participar de Libertadores, e aquele time ali é campeão, depois é campeão do mundo, tem a Recopa, como tu disse. O que que tu via que aquele time tinha de diferente? Cara, acima de tudo era o coletivo, né? O coletivo, o comprometimento. Acho que o atleta deve se comprometer com a causa, né? Infelizmente, o futebol, muitos clubes montam boas equipes, bons elencos, né? Tecnicamente, a gente até fala muito, né, no meio do futebol que o nome no papel é uma coisa, né? E dentro de campo é outra. Então, muitas vezes a gente vê, pô, né, no papel ali os nomes são importantes, vai ser uma grande equipe, vamos conquistar, até se faz cria-se muitas expectativas, né? E o Inter desse período aí, o elenco era um elenco comprometido. E nem sempre você vê isso dentro dos clubes, né? O comprometimento e sobretudo nessa era agora digital, que as pessoas, né, em vez de se concentrarem, ficam muito no telefone, nas redes sociais, querem mais aparecer nas redes sociais do que propriamente dentro de campo, sabe? Então isso tem prejudicado muito, porque o esporte de alto rendimento são os mínimos detalhes que fazem a diferença. Sobretudo o coletivo, né? Quando você tem um coletivo, você não depende só de si, né? Talvez tenha jogadores extraordinários que consigam fazer boas coisas dentro de campo, mas de repente uma peça que não esteja totalmente concentrado e falhe ou erre, né, pode prejudicar todo o coletivo. Então, o coletivo daquela época era realmente extraordinário, todo mundo bem comprometido, todo mundo no seu limite a cada jogo, né, 100%. A simplicidade e humildade dos atletas de escutar um ao outro, de saber que realmente o outro estava orientando não para o mal, mas sim para o bem da equipe, né, o coletivo. Eu me recordo que o seu Osmaí, que era, né, o segurança ali, o chefe da segurança, que sempre andou conosco ali, o seu Osmaí, ele já está há muito tempo no clube, e eu me recordo que ele disse: Ceará, ele me confidenciou isso, né? Ceará, eu nunca vi um elenco tão comprometido como esse. Eu já vi vários elencos aqui, né?
E eu e o Rubens Cardoso, nós tínhamos uma função muito importante, que era uma função espiritual na equipe também, sabe? O extra-campo, os bastidores, de provocar esse bom ambiente através de reuniões cristãs que nós organizávamos e era um ambiente leve, né? Porque o atleta também tem que cuidar do seu mental, né? E o mental passa para o espiritual. Então, isso contribuiu bastante para que o elenco fosse bem comprometido. Eu acho que é isso que a gente deve ressaltar. Será aquele time ali tinha muitos jogadores que eram resenhas, caras engraçados, divertidos, tinha o Perdigão, tinha Gabiru, tinha aquela galera ali. Tem alguma história legal de bastidor, divertida, que tu possa contar daquele time ali que ganhou tudo? Cara, os caras mais divertidos eram o Perdiga, como você falou, né? O Perdiga e o Indião, né, cara? O Indião era uma figuraça, né? O Indião é uma resenha, né? Resenha monstra. O próprio Perdigão, né? Então, assim, o índio, aquelas histórias que talvez você já deve ter ouvido, o índio pegava, ele sempre jogava com mascando chiclete, né? Mascando chiclete e chiclete. E eu me recordo que uma vez ele pegou o chiclete do chão, não, um atacante, na verdade, não lembro se foi o Aloysio, o Chulapa, que jogou contra ele, e pegou um chiclete e jogou fora, e o Indião, pô, você jogou fora, meu, me dá o chiclete. Aí foi lá e pegou o chiclete do cara e começou a masclar na frente dele. Tipo, o Indião usava essas estratégias para desconcentrar o atacante, né? Estratégia de, pô, tô morrendo, tô cansado, não tô aguentando mais, daqui a pouco ele vinha e vá em cima dos caras, né? Então ele era muito malandro nesse aspecto. E o Perdiga era os bastidores, né, cara? O Perdiga era resenha o dia inteiro, era só diversão, né? Então, é aquele cara do bom ambiente, é o cara que estava sempre contando uma piadinha, uma história. Então, ele deixava realmente o ambiente nesse aspecto, um ambiente muito leve, mas nada particular assim que eu me recorde, sabe, para poder abordar e contar, até mesmo porque muitas coisas de bastidores, né, a gente não deve vazar, né? São coisas meio privadas. Tem um pessoal aí da França aí, ó. Bonjour, bonjour, Bruno. Bonjour, pessoal aí da França. Tem alguns seguidores franceses que nos acompanham também, sempre entra na live aí. Ó, o Girino perguntou aqui, ó, pergunta pro Ceará o que representou o Fernandão pro Inter, para aquele time vitorioso e para tua vida pessoal. O Fernandão foi um ícone, né? Um ícone da história do clube. Realmente um dos grandes ídolos. E não é à toa, né? Não é à toa que ele foi um grande ídolo, porque realmente tinha um grande caráter e era um grande profissional. Eu acho que todos que jogaram com ele foram privilegiados, eu dentre estes. Eu tenho uma história assim bem particular com ele, na verdade duas, né? Duas histórias, né? Uma foi dentro de campo. A gente sempre treinava falta depois dos jogos, eu, ele, o Alex, né? Então era os batedores de falta, o próprio Jorge Wagner, né? Um período e teve um período ali, uma época que as minhas batidas não estavam legal, né? Então eu falava para ele, pô, eu não estou conseguindo bater legal na bola, não sei o que está acontecendo, e insistia, era na barreira, ou era por cima e tal. E então ele falou, pô, Ceará, se você está fazendo o correto, eu falei, pô, tô fazendo do mesmo jeito. Ele falou, então é só uma fase, é só um momento, cara. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo passa uma fase não tão boa, então só se mantém concentrado e continua fazendo o que você tem sempre feito, que vai dar certo. Na uma hora as coisas vão voltar ao normal e tudo vai voltar a dar certo. Então isso marcou bastante, né? E outra situação foi até mesmo nos bastidores. A gente estava um dia no hotel, tendo uma refeição no hotel e ele sempre tinha pessoas em hotéis assim, né, que vendia perfume, que vendia relógio, né? Tem vendedores ambulantes que às vezes são amigos de jogadores e vão nos hotéis vender, né? Isso acontece muito dentro do mundo do futebol. E ele tinha comprado um relógio, né? E eu me recordo que ele falou, pô, será eu comprei esse relógio aqui do fulano, tal, tal. Aí eu olhei o relógio e eu falei, pô, relógio bonito, né? Mas eu falei, e aí, é original o relógio ou é meia boca, né? Ou é meia boca? Aí ele falou, pô, eu acho que é réplica, né? Aquela famosa réplica, né? Eu acho que é réplica.
E eu, assim, né, eu nunca fui muito a favor da questão das réplicas, né, em qualquer área, né? Então eu falei, se eu não posso comprar o original, então é melhor não comprar, né, cara? Então eu fui desse toque nele. Eu falei, pô, Fernandão, cara, eu acho que não é legal você, com teu status, né, de repente usar uma réplica, tal, não sei o quê. Você tem condições de comprar um original, né? Pra que ficar usando réplica? Então ele ficou meio assim constrangido, né? Então eu fiquei até meio triste na hora, porque eu vi que ele baixou a cabeça. E, na concentração seguinte ele voltou sem o relógio. Eu falei, e aí, o relógio? Ele falou, não, cara, acabei dando pro meu pai, porque você falou que não era legal, eu não vou usar mais não. É. Mas enfim, o cara marcou a nossa história, né? Dentro de campo e é um excelente capitão que conseguia tirar dos atletas ali o máximo de cada um dentro de campo e só admiração e só respeito por ele, cara. Eu tava conversando, um dos caras que participou dessas lives foi o Christian, que jogou no Inter ali em 2007, depois do Mundial. E aquele ano de 2007 era o ano da ressaca do título, né? Tinha a Libertadores, Mundial, ainda ganha a Recopa naquele ano, mas não faz uma grande temporada. Não vai tão bem na Libertadores, por exemplo. O que tu acha que aconteceu? Como é que tu avalia aquele ano de 2007? Realmente, como você ressaltou, né, cara, o ano da ressaca, a gente realmente depois do Mundial, acho que deve ter dado, né, uma relaxada em alguns atletas, né? Chegar alguns outros. A mudança não foi tão grande, mas sempre tem uma mudança ou outra na equipe. Eu me recordo que, infelizmente, na pré-temporada, que era em Bento, eu tive uma torção, um entorse muito grave no meu tornozelo e eu fiquei ali um mês e pouco me recuperando, sabe, desse tornozelo. Então até perdi o início do campeonato gaúcho e voltei ainda um pouco meia boca, né, como a gente fala, mais ou menos. Então foi um ano assim difícil, né? Foi um ano complicado. E depois teve a mudança de comando, né? O Abel acabou saindo depois que a gente foi eliminado ali precocemente do Campeonato Gaúcho também. Chegou o Alexandre Galo numa situação complicada e que estava se aproximando a Recopa, a final da Recopa, contra um time mexicano, não me recordo o nome agora do time mexicano, né, cara? Tu Acho que era o lembra? Pachuca. Acho que era o Pachuca, Pachuca. isso. Pachuca, exatamente. Então, nós jogamos o primeiro jogo lá mais uma vez, eu ressalto a importância do Fernando, né, do Fernandão. Nós fomos jogar o primeiro jogo lá e tinha uma pequena altitude, tinha uma altitude lá no campo deles, lá na cidade. E eu lembro que na véspera o Fernandão chamou alguns líderes, né, eu, o Klemer, o Rubens Cardoso, e eu não me recordo quem mais agora, mas nós éramos ali em 5 ou 6 no quarto dele, o Yarley, 5 ou 6 no quarto dele, e ele realmente nos chamou para fazer esse papel de capitão, e falando sobre a importância que aquele título poderia salvar o nosso primeiro semestre, né? Que a gente tinha passado, a gente tinha perdido, né, o Campeonato Gaúcho, tinha sido eliminado ali precocemente, então que a gente precisava dar esse título, essa resposta para o torcedor, né? E falou da nossa estratégia, de que maneira que a gente deveria jogar. E falou, pô, o Alexandre Galo está chegando agora, não conhece todo mundo, né? Então vamos unir entre nós aqui, que nós já nos conhecemos, já tivemos conquistas expressivas e nós precisamos dar essa resposta. Nós sabemos que é possível. Então realmente ele nos chamou a atenção e fizemos um grande jogo lá, empatamos, né? Um grande jogo com muita dificuldade, mas conseguimos empatar. E posteriormente, né, demos um espetáculo em casa ali, ganhando de 3-0, acho 3 ou 4-0, não lembro agora, né? Mas fizemos um grande jogo, Alexandre Pato com grande destaque, e demos essa resposta para a torcida, né? Então foi um ano difícil, né? Mas nós não deixamos passar esse título aí que coroou ali, a tríplice coroa, né? Os 3 títulos internacionais que a gente conseguiu vencer naquele ano também, né? Depois tu vai pro PSG lá, tu vira campeão, vira ídolo, recebeu homenagem já pelo clube, tá trabalhando na escolinha deles, né, instalar a escolinha deles, a academia deles aqui no Brasil. Como é que é a tua relação com o PSG? Como é que foi jogar lá? Como é que é esse carinho que a torcida tem contigo? Foi muito bom.
né? Foi até uma grande surpresa, né? Eu tinha contrato com o Inter até 2011, eu me recordo, porque depois do Mundial a gente acabou renovando o contrato que ia até 2009, a gente estendeu por mais 2 anos ainda. Até 2011 eu tinha contrato com o Inter. E então eu pretendia realmente permanecer no clube, né? Permanecer no clube. E aí me aparece essa proposta ali na última semana da janela, foi a última semana de agosto, última semana de agosto que me aparece essa proposta. Então a gente passa 2 dias negociando ali com o Vitório, que era o presidente. A princípio ele não queria liberar, mas aí conseguimos a liberação. Nós viajamos na quarta-feira, chegamos na quinta na França, fizemos exame na quinta e na sexta-feira nós assinamos um contrato, né? Então foi assim uma surpresa muito boa, né? Porque o clube pagou uma grana até legal, né? Por mim, que já estava com 27 anos na época, e fui com um contrato aí. Um abraço, Coratão. Corato é um amigo meu aí. Então, fui para lá e com um contrato de 2 anos e 10 meses, que era até a temporada 2008, não, até a final da temporada 2008, 2009, é isso mesmo. E aí depois consegui renovar mais uma temporada, depois, quer dizer, 2 temporadas, depois renovei mais uma e consegui ficar 5 anos no PSG, né? Tendo alguns títulos, tendo um bom reconhecimento pela torcida, enfim. Então uma boa passagem, e uma passagem bem marcante, 200 jogos com a camisa do clube, né? Acho que tô entre os 10 brasileiros que mais vestiu a camisa do Paris Saint-Germain, então fico muito feliz, né? Porque já passaram muitos brasileiros no clube, né? Então tô entre esses 10 aí que mais vestiu a camisa do clube, né? Depois que tu sai do PSG, tu volta pro Brasil, joga no Cruzeiro aqui, e ali tu ganha campeonatos nacionais, campeonato mineiro, duas ou três grandes temporadas, eu me lembro agora. Como é que foi a tua passagem ali pelo Cruzeiro e como é que tu vê o clube hoje, por exemplo? A situação que o clube vive, é um clube que tu jogou, que tu também tem um carinho da torcida por ter ganho títulos lá. Como é que foi e como é que tu vê o time hoje? Pois é, meu amigo. O Cruzeiro, cara, uma das coisas que me fez vir para o Cruzeiro foi realmente a estrutura, né? Porque quem deu esse aval final foi o Tinga, entendeu? O Tinga, nós tínhamos jogado juntos no Inter, né? E eu, antes de vir para cá, o Tinga que me ligou falando, pô, vem para cá que a estrutura é excelente, né? Tudo que o clube acorda, eles cumprem, né? Então, era um dos poucos clubes que colocava todo o salário na CLT, entendeu? Na carteira, que não tem aquela questão de empresa, né? De contrato por fora. Então, isso realmente é importante para o atleta, porque garante os direitos do atleta, né? Então, era um dos poucos clubes que fazia isso. E eu tinha outras 2 opções, né? Eu tinha o Santos, do Muricy, na época, que queria que eu fosse para lá, e tinha o próprio Inter, com o Fernandão, que era o diretor, né? Que queria que... Perdão, querido, teve uma ligação aqui aí que cortou. E ainda Capaz, tinha, capaz. tinha o Saint-Étienne ainda da França, entendeu? Que me fez uma proposta para permanecer lá na França, mas eu acabei me inclinando realmente para o Cruzeiro e vim para o Cruzeiro e eu acho que foi a boa escolha, uma excelente decisão que eu fiz de ter vindo para o Cruzeiro. Eu fui muito bem recepcionado e teve esse período aí, né, de dois campeonatos brasileiros, né, até surpreendentes, né, porque 2013 a equipe foi montada pelo Marcelo Oliveira, uma equipe, né, vamos dizer assim, de achados, né, de jogadores que não tinha muito renome, mas que estava com muita fome, né, para aparecer, fome de conquistas, e jogadores profissionais, que eu acho que é importantíssimo ter nos elencos, né, atletas profissionais que querem realmente trabalhar, né. E nós conseguimos, então, marcar a história do clube aí com esse bicampeonato brasileiro. 2014 foi um pouco mais difícil, porque nós tínhamos que confirmar, né, o que
que havíamos feito em 2013. É importante salientar que em 2013 o Cruzeiro foi campeão ganhando de todos os seus adversários, né? Independente de qual seja, nós ganhamos, né? Então foi algo inédito também. E em 2014 nós conseguimos confirmar, né, a boa fase, o bom período, o bom ciclo, sendo campeão novamente o brasileiro, campeão mineiro, e quase que a gente faz a tríplice coroa sendo campeão da Copa do Brasil. Infelizmente perdemos a final, né, mas nós conseguimos realmente fazer um ano maravilhoso, né, cara? E depois tu passa pelo Curitiba ali e acaba voltando aqui para o Inter. E havia uma pressão muito grande daqui a pouco da imprensa, ou da. Não sei se da torcida, mas pelo menos da imprensa, de que tu era o cara que ia passar uma tranquilidade pro elenco numa temporada complicada. Tinha pressão em cima de ti para tu, daqui a pouco, demonstrar o mesmo futebol que tu tinha demonstrado anos atrás, ou para tu chamar uma responsabilidade de acalmar aquele elenco que estava passando por uma situação complicada? Então, o meu retorno pro Inter, né, foi meio conturbado, né? Foi uma coisa realmente também inesperada para mim, né? Eu estava no Coritiba e acreditava que eu iria permanecer no Coxa, né? Até o final daquela temporada de 2016, mas em uma transação muito rápida ali, intermediada pelo Bolívar, né? Que nós jogamos junto aí, o Bolivão, intermediada por ele, eu, né, resolvi voltar para o Inter a pedido do Vitório, tal, que, né, eu até sabia porque eu não era mais garoto, né, já estava com 36 anos, então eu sabia que pelo período e o momento do clube eu estava indo mais como um bombeiro ali, né, para poder acalmar um pouco os ânimos, tal, e eu aceitei o desafio, falei, não, eu irei, tal, sem problema, vai ser um prazer, né, poder jogar no Inter novamente. E ali até que eu assinasse o contrato, passaram-se ali uns 20 dias, mais ou menos, 25 dias, devido a algumas controvérsias de bastidores. Então, foi demorada a minha assinatura de contrato, mas consegui assinar, né, me submetendo a algumas exigências da diretoria, mas assinei por ter dado a minha palavra ao clube, né, e ter rescindido também o meu contrato de antemão com o Coritiba. Então chego realmente com essa missão, né, de acalmar, de dar um pouco mais de tranquilidade, mas tinha o Alex também, né, que já estava ali já há mais tempo, né, e eu me recordo até que aquele ano a gente fez uma Copa do Brasil até legal, a gente foi até eu acho que semifinais ou quartas de final, não me recordo agora, acho que fomos até as semifinais e perdemos nas semi, né, então a Copa do Brasil acabou de uma certa forma mascarando um pouquinho a realidade do brasileiro, né? Porque como a gente ganhava na Copa do Brasil, ia passando, você acaba amenizando o problema do Brasileirão, sabe? Então acabou atrapalhando isso, né? Em vez de ajudar, só atrapalhou, né? Porque se desgastava bastante, chegava na hora que precisava no Brasileiro, alguns jogadores estavam um pouco desgastados, né? E aí eu me recordo que em uma vez o Celso Roth perguntou, né, quem que seria o capitão ali entre eu e o Alex, e eu falei, pô, o Alex né, tá mais tempo no clube e realmente ele deve ser o capitão, né? Eu não tenho nenhum tipo de vaidade quanto a isso, mas então assim ele foi e eu fiquei ali dando um suporte, né? Mas o futebol é coletivo e cada um tem sua função, né? Eu acho que o atleta tem que se preocupar realmente em jogar, né, dentro de campo, em dar o seu melhor, em se preparar e o maior exemplo é você ser profissional, é se dedicar bastante para que os outros vejam, né, que você realmente está se dedicando e tente se dedicar também, né? Então essa foi minha função e eu fiz muito bem. Infelizmente o pior aconteceu na reta final, faltando 3 jogos, eu me machuquei contra o Palmeiras e não pude participar dos últimos 3 jogos. Então estava com a lesão na coxa. Então ficou só realmente né, na vontade de entrar em campo, mas não consegui. E foi assim, talvez uma das piores sensações. Eu me recordo que teve um jogo aqui em Minas, eu acho que foi contra o Atlético até esse jogo. Depois do jogo, eu até chorei bastante no vestiário, porque estava uma fase muito difícil, uma pressão muito grande, as coisas não andavam, sabe? Parecia que a gente estava patinando, fazia muito esforço e não saía de lugar.
Então, teve um período ali de desabafo mesmo, pessoal, né, no vestiário, mas ficou só mesmo na lamentação, porque o pior aconteceu e todos nós tivemos a nossa parcela de culpa, né, tanto os jogadores como os dirigentes, comissões que passaram, enfim, nessas horas todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, né. Tu falou antes ali, quando eu te perguntei da Libertadores e Mundial, que o time era comprometido, que comprometimento era uma das palavras-chave, até tem o segurança que falou que era um dos times mais comprometidos que ele tinha visto. Tu acha que faltou comprometimento em algum momento daquele time em 2016? Certamente, cara, certamente. Quando uma equipe ela tem esse insucesso, né, do rebaixamento, em algum momento falta o comprometimento, né? Em algum momento o coletivo não está funcionando, sabe? Em algum momento a vaidade fala mais alto, né? O egocentrismo fala mais alto, entendeu? Então são esses detalhes, né? Que infelizmente acontecem. E quando se há muitas mudanças no comando, né? Os atletas que são comandados, eles ficam sem uma direção, sabe? Então, os atletas percebem, né, meu? Infelizmente, né? Os atletas percebem que tá uma bagunça só quando começa a mudar muito o comando, entendeu? Sai um comando, chega outro, 3 meses aqui. Eu lembro que o próprio Falcão, né? Quando eu cheguei lá era o Falcão, e eu chego lá, acho que o Falcão nem assinaram o contrato do cara, né? E em 60 dias, sei lá, um mês, 40 dias, mandaram o cara embora sem assinar o contrato. Então, isso é uma desorganização gigantesca, né? E fora que um desrespeito com o maior ídolo da história do clube, né? Então isso só anuncia que o pior está por vir, sabe? Quando se faz umas coisas dessas, né? E aí, então tem essa situação, né? Dessas trocas de comando e que reflete muito, na verdade, nos atletas, né? Que são comandados. Aí você muda e daqui a pouco vem um outro treinador, até ele se ambientar, até ele, né, realmente pegar o comando, vai tempo. E os pontos vão sendo evacuados, né? Os pontos vão passando. E aí depois não dá mais tempo de recuperar, sabe? Então esse que é o problema. Os atletas que são mais experientes, são mais profissionais, independente do comandante, ele vai se doar, vai se comprometer, porque está no DNA do cara. Mas tem uns que você precisa apertar mais, né? Tem uns que você precisa estar ali puxando a orelha, dando a direção, né, estando em cima, e infelizmente com essas trocas de comando não tem como acontecer, né? Será tu ganhou títulos estaduais por times como, daqui a pouco, Cruzeiro, times grandes que o estadual muitas vezes nem é dado tanta importância pelo clube, porque muitas vezes diz que o estadual atrapalha. E tu também ganhou estadual por um time, por exemplo, como o São Caetano, que foi um baita título, um título super importante. Qual a diferença de conquistar um estadual num time considerado grande e num time que não é tão grande, onde o estadual tem mais importância? A diferença é que quando você acaba sendo surpresa numa equipe, né, tida como menor, né? Então, por exemplo, São Paulo, né, os holofotes estão sempre em cima dos 4 grandes, São Paulo, Corinthians, né, Palmeiras e Santos, é sempre eles. E aí quando acontece de você em uma equipe menor, né, ainda que seja ali da grande São Paulo, como o São Caetano né, gera uma grande surpresa. Então, o sabor, vamos dizer assim, acaba sendo maior porque você surpreendeu os grandes, você surpreendeu, né, a imprensa, você foi, né, aquela famosa zebra, né, que nós falamos do futebol. Agora, quando você é campeão pelo Cruzeiro, né, eu fui também pelo Coritiba lá no Paraná, né, a gente foi campeão em 2003 no Coritiba, até campeão invicto, depois de 65 anos que o clube não conseguia, a gente conseguiu esse fato lá na história do Coritiba. Então, já se mostra assim, pô, é um time grande, já tem a expectativa, né, de ser campeão por esses clubes. Então, você não fez mais que a obrigação, entre aspas, né? Então, é esse sabor, né, de uma equipe menor, de você ser a surpresa, ser a zebra, e você celebra com mais vontade, celebra muito mais, né, por ter gerado uma grande expectativa naqueles que não esperavam, né? Será? Eu vi que depois tu jogou mais um tempo, parou de jogar
E recentemente anunciou que ia voltar, vai disputar a divisão aí de Minas. De onde é que veio essa vontade de voltar a jogar? Pois é, brother. Eu terminei no América em 2017, né? Sendo campeão da Série B, né? O ano que o Inter também jogou a Série B. Né? A minha intenção era ter sido campeão com o Inter em 2017 e encerrar minha carreira ali. Mas, infelizmente, a gente rescindiu o contrato em junho, né? No meio do ano. E aí eu depois recebi o convite do América e vim para o América e fui campeão, né, com o América. E o Inter acabou ficando em segundo lugar, né? Então, só para falar dessa carreira, dessa trajetória, né? Eu me considero assim um grande vencedor, né? Um grande vitorioso, porque no meu primeiro clube que eu joguei profissionalmente, que foi o Gama, em 99, eu fui campeão brasiliense. E o último clube em 2017, que foi com o América, eu fui campeão brasileiro da Série B, né? Então, você inicia sendo campeão e termina sendo campeão a carreira, né? Então, acho que foi uma trajetória muito abençoada, muito marcante, né? Na minha vida, sobretudo. E depois de 2 anos e meio aí afastado dos gramados, né? Quase 3 anos, eu recebi um convite de um time pequeno aqui, União Luziense, de um amigo, que é o presidente Irani Gomes, para jogar ali uns 5 meses e tentar o acesso, né, para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Né? Eles estão tentando já há 3 anos ali, através desse presidente, né, o acesso, não conseguiram ainda, e me convidou. Então, a princípio, apalavrei com ele, né, dessa possibilidade, mas a pandemia eu acho que não está deixando a gente jogar, né? Tá. A pandemia deve ter falado, pô, você já aposentou, fica aposentado, meu, para com esse negócio, né? Então, e eu realmente não sei se isso vai acontecer, né? Essa desaposentadoria, né? Então, vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí, que os órgãos, né, de saúde aí vão anunciar nos próximas semanas, próximos meses, mas vai ser bem difícil que aconteça o campeonato aí, porque até mesmo da primeira divisão tá difícil de fazer, né? Sim. E além disso, tu tem uma agenda corrida esse ano, porque pelo que eu vi, tu é pré-candidato a vereador aí, né? Exatamente, rapaz. Sou pré-candidato a vereador aqui em Nova Lima, né? Eu moro em Nova Lima, que é uma cidade metropolitana aqui, né, da grande BH. E eu decidi, então, entrar na política, porque eu acho que eu posso proporcionar muitas coisas através do legado esportivo que eu tenho, né, que eu conquistei, não somente dentro de campo, mas fora de campo, né? Eu acho que uma carreira íntegra, né, com muita dignidade, sabe? Então, isso eu posso, né, aportar tudo isso, né, para a comunidade, para a cidade, para aquelas pessoas que realmente necessitam de projetos sociais, que necessitam, através do esporte, né, alavancar suas vidas, né, criar novas expectativas, novos sonhos, não somente futebol, né, mas desde de um esporte individual até esporte, né, com pessoas com dificuldade, com locomoção reduzida, e até o futebol, que é paixão nacional, mas sempre observando, né, todos os esportes e tentando dar esse apoio, né? E nós sabemos que nas prefeituras, né, nos municípios, existe muitas vezes recursos, mas são mal empregados, talvez não chegue para quem precisa, né? Então, eu estou carregando a bandeira do esporte e da fé, né? Então, o meu lema é esporte e fé, né? E eu espero que através dessas duas bandeiras eu possa, primeiramente, ser eleito e, posteriormente, beneficiar toda a população de Nova Lima, né? Ceará, a gente já está há pouco mais de 40 minutos conversando. Eu queria saber se antes de eu encerrar, a gente pode fazer um bate-bola rapidinho. Podemos, cara, manda ver aí, vamos lá. Qual o teu ídolo no futebol? Cafu. O melhor momento da tua carreira? Mundial de Clubes. O pior momento da tua carreira? Rebaixamento com o Inter, 2016. Os dois, o melhor e o pior com o Inter, né, cara?
Um gol marcante, um gol importante da tua carreira, o mais importante, o mais marcante? Cara, o mais importante, vou dizer assim, né? O mais importante foi em 2003 pelo Coritiba, que é o terceiro gol mais rápido, né, da história dos campeonatos brasileiros, que eu fiz com 12 segundos, né? Mas o mais importante, quer dizer, assim, o mais importante, eu acho que foi o último gol que eu fiz com a camisa do Cruzeiro, né? Que foi um belo gol, um golaço, na verdade, fora da área. Então foi um golaço e foi marcante para mim. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Ah, dois, na verdade, né, cara? O Campeonato Francês, que eu queria ter conquistado, né? Por esses 5 anos não consegui. E a Copa do Brasil, que eu perdi em 2014 pro maior rival aqui, o clássico aqui, né? O rival aqui das Minas Gerais, né? Olha lá, esses dois aí. Qual o clássico mais difícil que tu já jogou? Aí você me coloca numa saia justa aí, meu amigo. Ai, ai, ai. Então, no Sul, cara, é uma rivalidade muito grande, né? Os dois clubes ali é complicado, sabe? Eu acho que a rivalidade no Sul foi a mais pesada que eu peguei, né? Sempre dava briga, né, cara, nos clássicos, né? Aqui é mais tranquilo. Aqui fica muito no bastidor, né? Na hora que entra em campo, os dois times jogam mais, sabe? E é menos pancadaria como é lá no Sul, sabe? O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Eu ressalto o Everton Ribeiro, meu. Everton Ribeiro que jogou comigo aqui, tá no Flamengo. Esse menino aí joga muita bola, sabe? Ele é muito técnico. E o mais importante que me marcou nele, que além da técnica, né, ele é muito profissional. Então, é um menino dedicado né, foi eleito 2 vezes o melhor jogador do Brasil, né? 2013, 2014, não foi à toa. Hoje é capitão do Flamengo, não é à toa, é porque realmente ele é um baita profissional e um excelente jogador. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não conseguiu? É, eu nunca pensei nessas coisas aí, não, meu. Mas de repente eu gostaria de ter jogado com o Ronaldinho, né, cara? O Ronaldinho Gaúcho, ele ter jogado do lado dele, não contra ele, né? Mas não consegui jogar a favor dele. Essa aqui eu acho que eu sei. Qual é o cara mais difícil que tu já teve que marcar? O que me, o que me fez perder a noite de sono foi o Ronaldinho. Certamente foi o mais difícil, né, cara? E se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu seria? Só Deus sabe, meu amigo. E acho que eu estaria lá na roça comendo rapadura com farinha lá. É, eu não sei, francamente, meu. Francamente, eu não sei, mas não sei o que eu seria, não. Porque eu investi realmente na bola, né? E eu ia demorar a conseguir fazer outra coisa, a não sei jogar futebol. Qual o jogo da tua vida? Ah, o Mundial de Clubes, né, meu? Esse foi o jogo que marcou a minha vida completamente, sabe? E o melhor 2006. treinador que tu teve? Você só coloca pegadinha também, né, meu? Eu nunca dá opção de 2, 3 ou 4, 5, Tá, pode 6, botar né? dois. Dois, então. Dois. Ah, lá, lá. Então, cara, dois caras que marcaram a minha história, né, meu? Foi o Abelão e o Muricy, né? Só que eu coloco aí o Muricy em primeiro, porque o Muricy, além de ter marcado, né, a minha história como grande treinador, ele me ajudou bastante, sabe? Eu trabalhei com ele em 4 clubes diferentes, né? Então ele me ajudou bastante, o Muricy, né? Só que aí eu deixo de fora também o ícone Carlos Ancelotti, né? Carlos Ancelotti, que eu trabalhei com ele no PSG. Então, assim, é complicado você escolher um só, né, meu? O próprio Marcelo Oliveira, que foi um bicampeão brasileiro, se o Marcelo Oliveira ouvir isso aí, vai ficar bravo comigo. Olha lá, todos foram muito importantes, cada um contribuiu de uma forma aí para o meu crescimento. E o treinador que mais pegou no teu pé? Que mais pegou no meu pé, meu? Ih, meu Deus do céu, Jesus amado. E agora, cara? Eu sempre fui bastante profissional, né, meu? Então eu nunca tive esse problema com o treinador, assim.
Obviamente que eu nunca fui um craque, né? Então eu tinha muitos erros técnicos, mas é, é difícil conseguir agora lembrar disso, né, mano? Eu vou jogar na conta do Muricy, porque ele era meio ranzinza, né? Então ele sempre me enchia a paciência. Já vou aproveitar que ele é ranzinza e falar contigo, professor. Muricy Ramalho. E qual Também foi foi o que o, mais me fez crescer, cara. Me ajudou muito, me fez crescer demais. e qual foi o cara mais resenha que tu conheceu nesse mundo do futebol? Mas resenha eu Perdiga, meu, até hoje. Perdigão é o cara mais resenha. Tanto é que ele ressuscitou um monte de vídeo aí, meu. Ele ressuscitou essa semana um monte de vídeo lá do Mundial, sabe? Só ele na resenha com os vídeos, cara. A gente concentradão no jogo e ele achando que tava que tava passeando, pô, fazendo um vídeo. Eu falei, Perdigão, que isso, pô, vamos concentrar no. Mas isso isso é uma coisa boa, às vezes, daqueles que não que estão no banco de reserva, né? E eles têm esse tempo a mais ali para poder descontrair, né? Quem tá jogando, você fica muito focado, sabe? Quem tá titular, você fica muito focado no jogo e acaba não se distraindo tanto, né? E o pessoal que está no banco tem essa particularidade que acaba tendo um pouquinho de tempo e até mesmo um pouquinho mais de emoção, assim, o emocional tá mais tranquilo para fazer esses vídeos e poder acompanhar, né? Então o Perdigão foi sem dúvida o mais resenha de todos aí. Ele e o Egídio é o segundo, viu? O Egídio que eu trabalhei aqui no Cruzeiro aqui, o Egídio é o segundo mais resenha aí. Ceará, eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido legal para ti, como foi para mim. E que essa pandemia passe logo para tu vir para o sul, a gente comer um churrasco, tomar uma cerveja e se conhecer pessoalmente. Tá, brother, churrasco eu aceito e aí a gente toma um suquinho, né? Eu tomo um suco ou uma água, deixa a cerveja pra você. Mas que isso, cara, um abração para todos aí, tá? Que nos acompanhou, muito obrigado pelo convite, né? Saudações coloradas, saudações, né, celestes aí, para os torcedores do Cruzeiro e um grande abraço aí para todo mundo, tá? Obrigado, fiquem com Deus. Valeu, Ceará, até mais. Tchau, um abraço. Gente, gostaria só de mais uma vez agradecer. Agradecer aqui a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Quem veio pelo Instagram do Ceará, corre no meu Instagram, tem outras lives com outros jogadores que passaram aqui pelo Grêmio e pelo Inter. Com certeza vocês vão se divertir bastante. E a gente se encontra na quarta-feira com mais um convidado. Até mais, gente. Tchau, tchau.